Muito bem, um bom dia e um feliz sábado a todos vocês que estão aqui presentes, a você também que nos acompanha aí através da internet, seja aí na sala da sua casa, no seu quarto, não sei onde você se encontra, mas também seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso meio. Se você que está aí acompanhando tivesse a oportunidade de ver como a igreja está bonita hoje, de fato isso nos alegra muito e nos traz muita satisfação. Essa é uma igreja muito especial para a nossa associação, a Igreja Central de Itaboraí, e eu trago a vocês um abraço da nossa administração, pastor Felipe, o pastor Samuel, o professor Vilian, são muito felizes de ter vocês aqui trabalhando ativamente em prol da pregação do Evangelho. E também nós estamos muito felizes de ter o pastor Jefferson aqui, ele está realizando uma Santa Ceia em outra igreja do nosso distrito. Eu também sou membro do distrito de vocês e para nós e para minha família é uma alegria realmente imensa poder estar aqui. Vejo vários rostinhos conhecidos que a gente se encontra por aí em vários lugares e é muito bom de verdade poder participar e nessa manhã de sábado poder compartilhar a mensagem com vocês. Quando o pastor me pediu para trazer esse sermão, nós estamos falando a semana inteira sobre família e é um assunto que particularmente eu gosto bastante. Eu estou feliz também de ter a minha família aqui comigo, né? No sábado passado, eu estive aqui nessa igreja também e aconteceu algo assim meio inédito, né? De acontecer 2 sábados de estar junto com a Helene na mesma igreja, né? Eu acho que deve ter uns 3 anos que isso não acontece e é muito bom de fato poder estar aqui e encontrar vocês, né? E várias pessoas que a gente não via há algum tempo. Pois bem, eu trouxe esse título da mensagem, Um Segredo para a Família, e eu venho de uma família muito grande, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês, um pouquinho, deixa eu ver se está ligado. Aí são as nossas redes sociais, se você quiser nos acompanhar lá, e aqui é a minha família, né? Ao centro, a minha digníssima amada esposa, a Helena, né? Que eu acho que todo mundo conhece, cantou aqui sábado passado. À direita está a minha família, a família dela, né? A minha sogra, a Vaxi, que está ali, a vovó Paulina e a vovó Esther, né? Eu brinco que eu tenho 3 sogras, né? Então, imagina você, né? Como que é uma bênção, né? Ter uma já é uma maravilha, ter 3, sim ou não, mamita? Como não? E a gente não tinha nenhum problema de comunicação, né? Porque elas viviam a 4.800 quilômetros da minha casa, e não falavam português, né? E isso mudou drasticamente no ano passado. Brincadeira. E aqui à esquerda, né, tem a minha família, né? A minha mãe, meu pai e os meus irmãos. Lá em casa é assim, meu pai tem 12 irmãos, a minha mãe 7, e somos 5 filhos. Então você imagina, né? Sempre foi casa cheia. Eu sou o primogênito dessa família de 5 filhos, e por incrível que pareça, eu casei e não tenho filhos, e meu irmão casou e não tem filhos, e isso traz um desespero terrível ao meu pai, né? E ele fica desesperado e todas as vezes que ele fala comigo, ele faz a pergunta que todo mundo que é recém-casado recebe: quando é que vão vir os filhos, né? E eu digo a ele: pai, eu já tenho 3 sogras, 2 calopsitas, 2 periquitos e um agapornis, isso já é o suficiente, né? E ele insiste comigo que não é o suficiente, que eu devo ser pai, né? E aí no final do ano, como estão todos assistindo, né, aqui presente, você que está aí pela internet, ore, porque nós pretendemos, né, estender a família Alves, então ore por nós, porque eu quero realizar o sonho do meu pai, né, de ser avô. Pois bem, quando eu penso nisso, né, sobre família, que é o que nós vamos falar, eu vejo essa imagem, eu procurei ela, eu juro para vocês que eu procurei essa imagem em alta qualidade e eu não achei, mas dá para a gente visualizar um pouco, né? Aqui tem uma evolução da família, né, uma família aí tradicional, como a família da minha infância, aí por volta de meados da década de 90, e a família de hoje, né? Todo mundo altamente conectado. E hoje é um problema porque você está numa sala ou numa mesa de jantar, e aí o filho está com o celular, a filha com o tablet, o pai assistindo o jogo do Flamengo, ou do Botafogo, ou de qualquer outra coisa que você queira assistir, né? No meu caso, como eu cresci em Minas Gerais, a gente assistiria o Atlético Mineiro, que não está em boas condições, mas vamos mudar de assunto. E aí a gente tem essa situação, essa configuração familiar de hoje. E isso é um problema muito sério, porque quando a gente pensa na nossa estrutura familiar, isso vai para a nossa mesa, como eu já disse, as pessoas estão ali, um casal sem filhos, jantando, passando para estar juntos um momento, os dois trabalharam o dia inteiro,
Porque hoje é assim, né? Todo mundo trabalha dentro de casa, o marido, a esposa, os filhos e tal. E aí quando chega a noite, o momento de estarem juntos, acontece isso daqui, ó. Ela no Pinterest ou na Shein, né? Fazendo Deus sabe lá o quê, né? Comprando coisas. E tem um negócio, né? Nessas plataformas de compras hoje. Na minha época de garoto, para a mulher fazer compra, ela precisava ir a um mercado, a um shopping center. E para o caos financeiro das famílias hoje, elas não precisam disso mais, né? Existe a Shein, existe a Shopee, e qualquer dia desse eu volto na igreja para falar dos problemas sociais que essas empresas estão causando. Brincadeira, porque os homens também compram, né? Depois que a Helena me mostrou algumas coisas lá, eu falei, amor, compra aí o que você achar melhor, né? Mas isso é um problema, porque as pessoas estão se comunicando através de plataformas digitais, e isso acaba indo para os filhos também, porque o pai está em casa fora de casa o dia inteiro, a mãe às vezes também, o garoto na escola, e quando chega à noite, que é o momento deles se sociabilizarem entre família, isso não acontece. Porque o garoto vai jogar o jogo que ele gosta, vai assistir a série que ele gosta, o pai está ali também, fazendo sei lá o quê, a mãe também, e aí não tem mais relacionamento. E aí quando o casal vai dormir, aí acontece isso daqui, né? Aí está lá, os dois continuam nas telas. Isso, meus queridos irmãos, é um problema que tem atingido lá fora da igreja. E dentro da igreja, graças a Deus, isso não acontece. Por que vocês estão rindo? Eu não estou entendendo o que está acontecendo, né? Esse burburinho aí no meio de vocês. O problema é que justamente isso acontece também dentro das nossas igrejas. Eu cuido de duas pastas na associação, a pasta do Espírito de Profecia e do Departamento de Publicações. E nessas áreas, eu lido com literaturas, né? E cada vez mais é muito desafiador nós trabalharmos com literatura. Tem aqui o meu excelentíssimo comandante, irmão João Gutinal, trabalha lá com a gente. E quando você olha para as famílias, a gente não tem mais hoje, dentro das famílias, o momento do culto familiar e muito menos a leitura matutina e vespertina do Espírito de Profecia. Porque a gente está conectado nas nossas redes sociais e também nas plataformas de streaming. Nós temos várias hoje, né? Talvez a mais famosa delas seja essa daqui, e aqui também eu vou mostrar uma imagem que ninguém conhece, ninguém sabe o que é isso, mas eu vou explicar para vocês. Essa empresa aqui, ó, chamada Netflix, o que essa empresa faz? Como vocês não sabem, né? Antigamente existia um negócio chamado locadora. Quantos aqui já foram a uma locadora de vídeo? Deixa eu ver a mão. É engraçado que as crianças não levantam a mão, né? Elas não sabem o que é uma locadora de vídeo, né? Imagina, né? Com os jovens, na minha infância, a gente terminava o JA, e aí quem tinha, né? Porque em casa não tinha DVD, não tinha vídeo, cassete, essas coisas, né? Mas a gente ia para casa do filho do ancião da igreja, né? E aí eles alugavam filmes ali com os jovens e tal, e aí ia todo mundo ali assistir filme, né? Hoje em dia, você tem essas plataformas de streaming. O problema é que a gente saía da nossa casa, íamos até uma locadora ali, escolhia um filme, geralmente com a supervisão de um adulto, escolhia um filme ali para a juventude assistir e tal, e a gente voltava para casa. Hoje a gente não perde esse tempo, mas segundo a Netflix, eles comprovaram que no Brasil, o tempo médio que o usuário gasta para escolher para assistir um filme é de 18 minutos. E esse número é um número muito importante. Por que esses 18 minutos são importantes? Veja bem, se você for no Deezer ou no Spotify, nós temos as plataformas da igreja. Lá no Spotify você tem a página da Casa Publicadora Brasileira. Ela tem lá a lição da Escola Sabatina, temos lá meditação matinal do jovem, da mulher, etc. Temos lá a Bíblia também em áudio para você ouvir no carro e etc. E aí eu fiz uma conta simples que ela é muito interessante. A média que você gasta para estudar a lição da Escola Sabatina diária é de 5 minutos. Se você for lá no Spotify, você vai ver que para ler o texto, para memorizar, lembram que a gente lia todo dia o texto para memorizar? Hoje tem se perdido isso. Ler os textos bíblicos que estão descritos ali na lição, que infelizmente, né, minha professora, alguns não leem, e ler o texto da lição. 5 minutos você vai gastar. Para ler a meditação matinal, você vai gastar mais 5 minutos. Para ler o ano bíblico Nutella, entende-se, reavivados por sua palavra, você vai gastar mais 5 minutos. E para fazer uma oração, 3 minutos. Isso dá quanto? 18 minutos. Sabe qual é o problema? O problema é que, pasmem vocês, muitos de nós
não gastamos estes 18 minutos por dia fazendo essas 4 coisas. Mas, segundo as pesquisas da Netflix, todo mundo que tem a plataforma gasta cerca de 18 minutos só escolhendo o que vai assistir, né? Se for um seriado, 50 minutos, um episódio, um filme de 2 horas, sei lá quanto tempo. Então veja como que isso tem tomado o nosso tempo, né? E o tempo da comunicação dentro do relacionamento. E aí a gente vai para os excessos, né? Nós vivemos hoje muitos excessos de comunicação, de informação dentro da nossa rotina. E aí a família está assistindo algo, está lá mexendo no celular, está prestando atenção e aí acontece um problema. O problema é que quando a gente vai para a palavra de Deus, a gente já não tem mais força de neurônios para se conectar a um texto que foi escrito muitos anos atrás, com o português, né, na João Ferreira de Almeida. Se você não tiver uma João Ferreira de Almeida atualizada, já um texto um pouco assim antigo e que te dá sono quando você começa a ler. Porque as nossas sinapses, elas estão voltadas para produções de áudio e vídeo com grande tecnologia. E aí você tem dificuldade de chegar em casa e ouvir as 2 horas de conversa que o teu filho tem para contar para você. Você não tem condições de ouvir o que a tua filha quer dizer para você. Ou às vezes o que o teu marido quer contar, ou às vezes o que a tua esposa quer contar para você. E existe uma diferença muito grande no que tange a comunicação. Porque a comunicação de uma criança é totalmente diferente da comunicação de um adulto. A comunicação de um homem é diferente para a comunicação de uma mulher. Te dar um exemplo clichê e que acontece, eu acho que imagino que a maioria das pessoas. Eu viajei agora, saí, eu acho que no domingo ou no sábado à noite, não lembro direito, acho que foi domingo. E aí voltei na sexta-feira. Fiquei uma semana inteira fora. A gente estava lá no CAD, que é o Encontro de Administradores Departamentais, na União, realizando a programação para os programas da igreja a nível de União para o ano que vem, 2024. E ali eu fiquei uma semana. Chego em casa, a Helena faz a pergunta que qualquer esposa sã faria. E aí, amor, como foi? Eu olhei para ela, sorri e disse, foi bom, né? A resposta óbvia, que qualquer homem daria, né? Só que na cabeça dela, o foi bom não contempla o domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta de programação de 7 às 10. Se fosse o contrário, ela gastaria pelo menos uma dissertação de doutorado para me dizer como foi bom esses dias lá, né? Mas veja que é diferente e a gente precisa entender essa diferença, a gente precisa compreender o que o outro pensa a respeito disso, né? E eu quero levar você à Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 2. Gênesis, capítulo 2, versículo 23. Gênesis, capítulo 2, versículo 23. Nós sempre dizemos que as mulheres, né, tendem a falar mais que os homens, etc. e tal, né? Isso se diz por aí. Mas na Bíblia é o homem quem fala primeiro, né? E isso é interessante. E aqui eu destaco o seguinte. Diz assim a minha versão. Gênesis capítulo 2, versículo 23. E disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Quando nós pensamos na ação de Adão, a primeira coisa que Adão faz, quando ele se encontra com Eva, a primeira reação que ele tem é a reação de falar. E por que que hoje a gente tem uma reação contrária quando nos encontramos com as nossas esposas, como foi o exemplo que eu mencionei? A gente fala com um monte de gente, fala no trabalho, no futebol, na rua, no telefone. Aí quando chega em casa, a gente não quer falar, né? Dizem por aí que as mulheres, elas falam cerca de 10.000 palavras a mais que os homens. É um pouquinho a mais, né? Mas a gente precisa, para a gente entender essa comunicação, a gente precisa falar e ouvir. Isso faz parte do relacionamento. E quando a gente vai para Gênesis capítulo 1, no versículo 3, a gente vai perceber que Deus, ele começa a interagir conosco também através da fala, né? Gênesis 1:3 diz assim, ó: e disse Deus, haja luz, e houve luz. A primeira ação de Deus
na Bíblia, quando ele cria através da fala. E isso é algo muito importante para nós, né? Porque nós precisamos entender que a comunicação é um segredo para relacionamentos saudáveis. Seja o seu relacionamento com Deus primariamente. Se você quer se relacionar com Deus e você não separa tempo para louvá-lo, você não separa tempo para orar, que é justamente o ato de você se comunicar com Deus. Se você não separa tempo para você ler a Bíblia, que é o fato de você ouvir a voz de Deus, a sua vida no seu relacionamento com Deus está fadada ao fracasso. E isso é algo muito sério, porque quando nós pensamos, além do aspecto de nós dedicarmos tempo para se comunicar, nós precisamos nos comunicar bem. E aqui eu gosto de usar um exemplo. Eu fui missionário no Peru por quase um ano. Eu estava no 2º ano da faculdade, tranquei a faculdade, queria fazer missão, já conhecia a Helena e falei, por que não ir para o Peru? E aí eu resolvi ir para o Peru. Chegando lá no Peru eu conheci algumas coisas, né? Uma delas foi essa coisinha aqui, ó. Deixa eu ver se aparece. Massamorra morada. Alguém saberia me descrever o que é massamorra morada? Um chute. Assim, o que vem à sua cabeça quando você ouve esse nome? Hã? Bem-vindo ao lar, né? Massamorra morada, né? Seja bem-vindo, né? O que mais? Quem acha alguma outra coisa? Nada? Vamos lá. Vamos ver esse outro nome. O que você acha? Ah, é? Vamos ver esse aqui, ó. Granadilha. O que você pensa? Talvez pode ser um falso cognado. Já me disseram que pode ser granada, né? Granada. Quando eu cheguei ao Rio de Janeiro, foi a primeira vez que eu vi um adolescente com uma granada. Nunca tinha visto isso, né? Mas não era uma granada. Foi assustador, né? Assustador. O que você pensa quando você ouve essa palavra? E quando você ouve essa palavra aqui, ó? O que você pensa? Essa todo mundo sabe o que é, né? Esposas. Bem, quando eu cheguei ao Peru, eu fui ali comer esse primeiro nome, né? Massamorra morada, é algo de comer. Que é esse doce aqui, que curiosamente é a sobremesa que a minha esposa mais gosta. Massamorra morada. O que é a massamorra morada? A massamorra morada é como se fosse um sagu feito de milho roxo. No Peru tem vários tipos de milho, entre eles o milho roxo que eles fazem a massamorra morada e a chicha morada, que é um suco de milho roxo. É o doce que a Helena mais gosta. A primeira vez que eu vi esse doce, achei bonito, só que ela me disse, é de milho roxo. Eu falei, doce de milho roxo. Não vou comer isso. Ela falou, mas é o doce que eu mais gosto. É porque eu tenho assim, quem me conhece sabe que eu tenho uma certa dificuldade alimentar, né? Eu não gosto de comer muitas coisas. Mas aí a Helena olhou e falou, não, come e tal, é feito com arroz doce e tem maçã e tal. Eu falei, gente, só está piorando, e tem canela em cima e tal. Eu falei, doce, que parece um sagu, que eu não gosto, só que tem um aspecto de uma gelatina de uva, que tem maçã, que tem canela em cima, misturada com arroz doce. Fala sério se eu não estava certo. Não, falando assim, não parece um negócio meio estranho, né? Só que é muito gostoso, né? É muito gostoso. Qualquer dia desse, você procura aí na internet para você comprar o milho roxo e você fazer uma massamorra, pedem a Helena a receita. O segundo é a fruta que eu mais gostei quando fui para o norte do Peru, que é essa fruta aí, a granadilha. Ela é como se fosse um maracujá, só que ela é extremamente doce. Pensa um negócio doce. E aí eu comprava sacolas e mais sacolas, eu sentava assim embaixo de uma árvore, e eu comia umas 7, 8 granadilhas assim, de uma sentada, né? Muito gostoso esse negócio. Felizmente eu não tenho aqui para você experimentar, mas também pela internet você deve achar, se você conseguir plantar na sua casa, por favor, me envie algumas. E por que eu mostro essa fruta? Porque ela parece com que fruta nossa? Um maracujá, não parece um maracujá? Se eu mostrasse a fruta sem explicar o que é, que fruta você diria que era? Um maracujá. Só que o maracujá nosso, ele é doce ou azedo? Azedo. Se eu te entregasse, se eu tivesse essa fruta em minhas mãos e perguntasse para você se essa fruta ela é doce ou azeda, o que você diria? Azeda. Perceba que a comunicação é justamente isso. Muitas vezes nós estamos mostrando, e depende da sua perspectiva e da informação que você tem na sua cabeça, para que você compreenda o que o outro está querendo te dizer. E a terceira palavra da nossa brincadeira de o que é, qual era, quem lembra? Esposas, né? E esposas, esse aqui é a que mais faz sentido, né? Em espanhol, é isso daqui, ó. Isso é
esposas em espanhol, né? Quando a polícia chega, ela encontra um ladrão, ela vai dizer, traga-me tus esposas, né? E aí, ela não é Laurita, Laurita paraguaia não vai me deixar mentir sozinho. Isso são esposas em espanhol. Em português, para nós, é algema, mas alguns vão dizer, eu não, logicamente, que dá no mesmo tamanho, né? Não sei porquê. Mas, veja, como que a comunicação, né, ela depende muito daquilo que você está vendo e da informação que você tem. E quando nós pensamos nesse relacionamento que nós estamos aqui, eu gosto de uma definição de comunicação que vai dizer o seguinte: comunicação é uma atividade levada a feito entre duas pessoas, no mínimo, e implica em dar e receber informações. Esse é o primeiro aspecto, né? É também um processo de receber e ouvir e, por fim, o processo da compreensão. Aqui eu vejo várias crianças, né? Quando eu venho a essa igreja, eu fico muito feliz de ver a historinha das crianças, porque isso aqui fica muito bonito, né? E é muito legal como que vocês prestam atenção na história, né? E eles estão atentos, né? E muitas vezes nós cometemos o pecado de pensar que as crianças, elas não estão prestando atenção naquilo que nós estamos falando, ou principalmente fazendo. Elas observam, né? Elas observam o tempo inteiro. E quando eu penso nesse aspecto, o aspecto final da comunicação, que é a compreensão, é o objetivo final de tudo. O objetivo de você compreender a vontade de Deus para a sua vida. O objetivo de você entender por que o seu filho está chateado. O objetivo de você entender por que ele está triste e não quer ir para a escola. O objetivo de você entender por que a sua esposa ou seu esposo está de cara amarrada para você. A gente precisa compreender esse objetivo final. Quando nós pensamos nisso ainda, né, segundo os especialistas, eles calculam que nós gastamos aproximadamente 70% do nosso tempo em alguma forma de comunicação, seja ela verbal ou não verbal. 70%. Isso é muito, né? Nesse momento, nós estamos aqui basicamente um monólogo, né? Só eu estou falando, mas vocês estão se comunicando. Às vezes a gente vai pregar em algumas igrejas e as pessoas, elas são totalmente apáticas. Isso é uma forma de comunicação, né? Demonstra que eu preciso terminar o culto o mais rápido que eu conseguir. É uma forma de comunicação, né? E quando nós pensamos, né, nisso, nós entendemos que geralmente, né, vai ser ali 33% desse tempo que nós gastamos, ele vai ser gasto em algum tipo de conversação. Hoje, nós gastamos essa conversação falando ou ouvindo, ou muito desse tempo também lendo ou escrevendo, né? E a comunicação, ela vai se desenvolvendo, né? Por exemplo, antigamente nós usávamos, né, uma comunicação extremamente formal. E a comunicação escrita, ela vem a cada dia mais se tornando menos informal. Hoje você vê um número crescente de emojis. E a própria expressão, né? Imagina que você chega para alguém e eu mando uma mensagem ali para a Helena e falo assim: amor, você pode comprar frutas para a janta de hoje? E eu escrevo isso no WhatsApp com letras maiúsculas e com ponto de exclamação no final. Não vai dar uma ideia de ordem, né? Uma ideia assim de autoridade que eu estou mandando ela fazer, ela está, por que você não compra? Poderia mandar uma pergunta, né, com interrogação e exclamação de todo tamanho no final da frase, né? E provavelmente problemas que aconteceriam quando eu chegasse em casa. O sofá estaria me esperando com a almofada. Mas quando nós pensamos nessa comunicação, eu penso muito na comunicação dos meus pais, né? Éramos muitas crianças em casa, os filhos e os primos e etc. E quando nós pensamos na comunicação do pai e da mãe com a criança, essa comunicação, ela vai reverberar na comunicação quando eles se tornarem adultos, né? O respeito e a autoridade que nós dedicamos às nossas crianças quando elas são pequenas, vai terminar justamente quando eles se tornarem adultos. Eu hoje tenho já 10 anos que estou com a Helena, moro fora de casa desde os 17 anos, mas tudo que eu vou fazer, eu sempre ligo para o meu pai. Ligo para ele e falo: pai, eu estou pensando em fazer isso. Oh, nossa, pai, estou pensando em trocar de carro, o que o senhor acha? Tal, mando para ele. Porque quando eu era criança, ele me demonstrou o quê? Respeito e autoridade em nossa maneira de comunicar. E até hoje, mesmo tendo a minha vida, entre aspas, não dependendo absolutamente de nada dele, esse respeito que foi implementado lá na infância, ele ainda existe hoje. O meu irmão, ele está se mudando aqui para Itaboraí,
E esses dias ele estava viajando lá para Campos e tal, e ele não estava conseguindo, porque ele precisava voltar lá para Minas Gerais no sábado, né? E isso deu um problema tão grande dentro de casa, vocês não têm noção. O meu pai me ligou e falou, eu não acredito que você, pastor, vai deixar o seu irmão vir daí sexta-feira à noite. Você fala com o seu irmão que eu mandei ele vir embora. Meu irmão é casado, é engenheiro civil, tem a vida dele e tal, como se meu irmão tivesse 10 anos de idade. E ele falou, liga para o teu irmão, que eu não estou conseguindo falar com ele, e diz que não é para ele viajar no sábado. Ou ele vai no sábado à noite, ou então ele vem embora agora. Falei, caraca. E aí, quando foi essa semana agora, meu irmão estava aqui de novo, e aí eu falei com ele, e aí, como que estão as coisas? Você vai embora que horas? Ele falou, cara, eu estou indo agora já. Isso eram as 8 horas da manhã de sexta-feira. Eu falei, é bom você ir mesmo, né? Porque senão o pai vai me ligar e a coisa vai ficar feia para você lá. Então veja, né? Tipo, a gente tem a nossa vida, mas essa comunicação de autoridade, ela se mantém. Porque quando a gente era criança, tinha esse respeito. E ainda hoje, todo mundo lá em casa, meu pai falou, é lei, né? E ele é uma pessoa muito tranquila, né? Estou brincando aqui. Mas isso é importante, porque essa comunicação, ela vai se evoluindo. E a gente precisa ter isso em conta. Porque quando eu olho, muitas vezes, eu ainda não sou pai, como já mencionei para vocês, mas eu me preocupo muito quando eu olho a comunicação de alguns adultos com algumas crianças. Gritos, obrigação, logo seguido de surra e etc. Essa comunicação, ela é uma comunicação muito ruidosa. E quando essa criança se tornar adulta, é bem provável que ele não respeite mais a autoridade daquela pessoa que desejou impor sobre ele. Quando eu penso nesse aspecto, isso avança também para os relacionamentos, né? Quando nós estamos ali no namoro, né? Alguém disse aqui da frente, um dos casais que estavam aqui, eles disseram, né, que no namoro a comunicação ela é maravilhosa, né? Os bichos são todos pequenos, né? É minha gatinha, meu pombinho e tal. E aí vai passando o tempo do relacionamento, parece que o zoológico ele aumenta de certa medida, né? É vaca, seu porco, seu cavalo, e por aí vai, né? Em alguns casos, né? Em alguns casos. E por coisas muito pequenas, essa comunicação ela se torna conturbada, né? Por exemplo, lá em casa, só eu e a Helena, e é interessante, né? Esses dias eu vi o pastor Jefferson compartilhando, né, que vocês aqui da igreja, alguém foi fazer uma visita para ele. Vocês não têm noção de como que é para um pastor receber uma visita. Porque a gente nunca recebe visita, né? Ninguém visita a gente, né? E é muito bom para a gente, porque a gente é ser humano, é irmão e etc, é igual todo mundo, né? Só que sempre nos cobram a visita. E eu pastor falando, né? Quão feliz ele ficou, que vocês foram lá, fizeram um pequeno grupo na casa dele e tal. E ele parecendo uma criança, né? Porque a gente fica, né, feliz da vida, né? E isso acontece raríssimas vezes. Só que geralmente quando alguém vai à nossa casa, ninguém vai ao nosso quarto. E aí, por que eu digo isso? Porque lá em casa existe uma lei que todos os dias quando nós nos levantamos, nós precisamos arrumar a cama. A cama tem que ficar impecável, né? Colocar todas as almofadas em cima da cama, os ursinhos de pelúcia, aquele negócio em cima e tal, e a fronha, não sei o que, não sei o que. A pergunta óbvia que eu faço é, pra quê, né? Ninguém vai entrar aqui, né? E daqui a 12 horas eu vou voltar para cá e vou ter que desarrumar a cama de novo, né? Mas dentro do namoro, né? É um negócio interessante, né? Porque você vai dizer, nossa, mas tem que arrumar mesmo, né? E tal, e etc. Só que aí depois que você se casa, né, aí as perguntas começam a vir à mente, né, mas para quê que eu preciso arrumar o raio dessa cama, se ninguém vai entrar nesse quarto, daqui a pouco só a gente vai voltar para cá e bagunçar tudo de novo. Né? Algumas coisas que não fazem sentido, né? Para mim, no caso, né, mas a Helena é testemunha, todos os dias a cama fica arrumada, né, mesmo que eu não concorde, ela vai estar arrumada, né, porque você sabe que lá em casa são 4 mulheres contra 1, então eu sou a parte fraca do relacionamento. Mas por que eu digo isso para você? Porque dentre o namoro, que tudo é aceitável, que tudo é bonito, que você concorda com tudo, que você faz tudo, vai passando o tempo e isso começa a quê? Se desgastar dentro do relacionamento. E aí vem o que a Nancy Van Pelt, uma escritora nossa, ela vai chamar de níveis da comunicação. Primeiro nível, né, o quinto e o mais básico, ela vai chamar de conversação trivial. É aquela conversação que você encontrou alguém no elevador e você vai olhar para ela, né, na pandemia,
Se essa pessoa não espirrasse, você mantinha a comunicação. Se ela espirrasse, você procurava abrir a porta do elevador e sair de lá. Mas aquela comunicação de um bom dia, uma boa tarde e tal, que você tem ali uma comunicação muito superficial. Depois dela, você passa para uma conversação afetiva, né, onde existe ali um certo tipo de interesse nessa conversação. Logo em seguida, você tem a liberdade de começar a expressar as suas ideias e as suas opiniões, né? Logicamente, você não coloca todas, porque você tem um certo receio, mas você começa a colocar o que você pensa, o que você concorda, o que você discorda, e por aí vai. Logo em seguida, nós chegamos ao segundo nível, onde você começa a expressar os seus sentimentos e as suas emoções, né? Como eu mencionei, o fato da pessoa, mesmo sem fazer sentido para outra, solicitar que ela se sente triste se a cama não ficar arrumada, né? E é melhor parar de fazer, senão vai apanhar em casa. Mas veja, né? Como que você começa a demonstrar os seus sentimentos? Uma coisa que é simples, você faz, mas isso me ofende, isso me magoa, eu fico triste, etc. E por fim, nós chegamos ao nível que é o nível 1, o nível de um discernimento profundo. Um nível aonde você alcança a compreensão do pensamento daquela pessoa. Eu me lembro quando eu estudava, estava no NASP, fazendo teologia, e eu morava sozinho ali no internato, tal, comportava as férias e durante o semestre eu estudava. E eu tinha passado por um problema muito grande, eu tinha batido um carro, estava voltando de uma viagem, e aí eu acabei me acidentando, graças a Deus não aconteceu nada, mas eu fiquei muito chateado porque eu acabei entrando um pouco numa curva, e ali eu estava errado, eu não tinha seguro, tive que pagar o conserto do meu carro e do carro da pessoa que eu bati e tal, etc. E quantos aqui já estudaram, né, sabe da realidade que é você comportar, pagar faculdade, aluguel, tal, aquela coisa toda. E ali eu estava muito triste, né, namorava com a Helena na época, e ali chateada, e um belo dia eu resolvi ligar para minha mãe e para o meu pai. Liguei, e aí lá em Minas a gente tem o costume de pedir bênção, né, sempre que você liga, benção mãe, benção pai e tal. E aí eu falei, oi mãe, tudo bem, tal, bom dia, benção. Quando eu falei, ela falou, o que aconteceu, meu filho? Aí eu, não aconteceu nada, né, e tal, tá tudo bem, e etc. Ela, não, aconteceu alguma coisa. Aí eu já estava mal, né, aí comecei a falar com ela. Mas por que eu digo isso para você? Porque esse nível de discernimento, ele é tão profundo que, mesmo ela não estando vendo os meus olhos, vendo o meu semblante, não tinha nenhum tipo de comunicação não verbal, pelo timbre da voz, a mais de 800 quilômetros de distância, ela identificou que havia algum problema com o Ricardo. Um nível de comunicação profunda. Esse é o nível de comunicação que Deus espera ter com você e ter comigo. Um nível de comunicação que você não precisa esconder nada. Um nível de comunicação que você pode abrir o seu coração. A inspiração vai dizer que a oração é como abrir o coração a Deus como um amigo. E Deus conhece o meu e o seu coração. Quando nós olhamos para a vida de Davi, Davi era alguém que era honesto com Deus, a ponto de Deus chamar Davi homem segundo o seu coração, apesar de todas as atrocidades que Davi havia cometido ao longo da sua vida. Mas Davi era alguém que abria o seu coração a Deus. Ele dizia para Deus os seus problemas, os seus pecados, as suas circunstâncias. Quando eu penso nisso, nós precisamos estruturar alguns aspectos da nossa comunicação. E existem pelo menos 8, né? Coisas que nós precisamos colocar em prática para que nós possamos ter uma comunicação eficaz. Primeiro delas, incluindo a nossa comunicação com Deus, Jesus vai dizer que quando você quiser abrir o seu coração, vá para o seu quarto, feche a porta do seu quarto e ore ao seu Pai que está em secreto, e Ele em secreto te responderá. Existe um momento e um local apropriado para todo tipo de conversa. Seja essa conversa com o seu cônjuge, seja essa conversa com os seus filhos, seja essa conversa com Deus. Em muitos casos, nós vemos pais e mães humilhando os seus filhos, chamando a atenção deles de público, brigando com essas crianças, gritando, xingando palavrões, e isso dentro da igreja. E nós precisamos cuidar com isso, porque essa criança, ao se sentir humilhada, ela vai carregar esse sentimento ao resto da sua vida. Eu lembro da comunicação do meu pai, quando a gente era garoto e a gente começava a bagunçar. Era uma comunicação altamente eficaz. Ele olhava e mostrava para o lado. Eu entendia que eu tinha duas opções. Ou eu ia para o lado dele, sentava e apanhava em casa,
ou eu morria ali mesmo, eram as duas opções que eu tinha. Mas tinha local, né? Quando eu chegasse em casa e eu não obedecesse, eu sabia, como um dia após o outro, que eu iria tomar uma boa de uma surra. Mas lá em casa, no meu quarto. Ele chegaria, mandaria eu entrar para o quarto, me diria por todos os motivos que eu iria apanhar, e a surra então começaria de maneira muito efetiva, fazendo um Ricardo muito bem educado. Local e momento. A gente precisa também ser direto, ser claro, né? Existem muitas pessoas que elas têm muitos rodeios, né, na comunicação, elas enrolam. A gente precisa ser objetivo naquilo que nós vamos tratar, né? Um outro aspecto, né, você ficar dentro do assunto. Existem muitas pessoas que quando elas precisam ter conversas cruciais, a pessoa ela começa a se esquivar, né, a sair pela tangente, ela começa a buscar subterfúgios para não ter aquela conversa. Existem conversas que elas são importantes. Eu lembro de uma conversa descrita em João capítulo 21, quando Jesus ele chega diante de Pedro e ele vira para Pedro e fala assim: Pedro, a gente precisa ter uma conversa tete a tete. E Pedro tenta se esquivar de várias maneiras e Jesus olha para Pedro e fala assim: Pedro, tu me amas? E Pedro fala assim: claro que eu te amo, né? E Pedro responde com outro amor, outra maneira. E Jesus olha para Pedro: Pedro, não é isso que eu estou te perguntando. Eu estou perguntando se você me ama de verdade. E aí Pedro talvez já engole seco e responde da mesma forma. E aí por uma terceira vez eu imagino Jesus chamando Pedro: Pedro, senta aqui. Eu não quero que você venha com essa conversinha, essa ladainha, eu estou te perguntando de verdade. Pedro, você me ama? E a Bíblia diz que naquele momento Pedro entristeceu-se, porque ele sabia o que Jesus estava querendo dizer. Existem conversas que nós precisamos ter. Essas conversas elas precisam ser diretas, mas com amor, e você precisa ficar dentro do assunto. Você não pode ficar buscando rodeios e enrolando. Não, tem essa conversa. Fique dentro daquilo que está ali dentro do assunto, né? Outra coisa é a gente demonstrar respeito, né? Muitas vezes dentro desse tipo de relacionamento, ou a gente caminha para a ironia, né? Começa a ironizar, a reclamar e falar um monte de coisa, mas a gente precisa ter respeito, né? Faça uma lista das soluções possíveis. É muito importante isso daqui, quando a gente tem problemas nos nossos relacionamentos, a gente buscar soluções e não ficar apontando o dedo, criticando, julgando e resmungando. Não. O que a gente pode fazer para solucionar isso? Qual é a melhor maneira da gente tratar esse assunto? O que você pode fazer? O que você espera que eu faça? Seja com seu cônjuge, com seu filho. Uma outra questão é a gente avaliar essas soluções colocadas em pauta, né? Você chegar para o outro e falar: olha, isso aqui eu não consigo fazer. Isso aqui não dá para mim, olha, isso aqui dá. O que você acha de a gente ir por esse outro caminho? E a gente buscar soluções que sejam boas para as duas partes. Uma outra questão é nós escolhermos, como eu disse, a solução mais aceitável entre os dois. E por fim, né, a gente colocar essa decisão em prática, né? Não ficar só no papel, mas trazer isso do papel para a nossa vida prática. E colocar isso, e rever isso, e ter um conceito novamente. Olha, filho, a gente havia conversado sobre isso, só que passou uma semana e não aconteceu. Como que a gente vai fazer? Olha, a gente havia combinado e isso não aconteceu. Eu penso que aquela primeira imagem que eu mostrei a vocês, dos relacionamentos, eles são extremamente importantes. Porque todas as nossas comunicações, com o tempo, elas vão melhorar, ou elas vão piorar. E a gente precisa buscar essas soluções para que essa comunicação ela se torne efetiva e ela traga bons frutos. A gente já caminha para o final, eu queria mostrar a vocês um vídeo. Esse vídeo é a história de um relacionamento de um pai e um filho, e como que a falta da comunicação ela foi chegando a um limite quase que irrestaurável. E eu queria que você se atentasse à realidade desse vídeo e tentasse de alguma maneira aplicar ele à sua vida, seja no seu relacionamento com Deus, no seu relacionamento conjugal, no seu relacionamento com seus filhos, e como que a gente pode melhorar aquilo que talvez esteja num caminho que ele pode ser perigoso dentro dos nossos relacionamentos. Assista comigo esse vídeo. How easy it is for us to forget what it was like when we were once family.
The times we shared. How easy it is for us to forget how to love. Apa, 食飯啦。嚟食飯。How easy it is for us to forget how to smile. It's easy to forget. 阿爸，你做咩啊？阿爸，仔，一步一步嚟，我哋一定得嘅。But it's even harder not to love. Ba, Ma. 阿爸阿媽食飯。仔，食飯。 Family is Quando eu penso na nossa vida, a nossa vida ela é feita de escolhas. E a escolha que você vai fazer hoje, de como você vai se comunicar com as pessoas que você ama, vão definir o futuro de vocês. A Bíblia nos lembra, no livro de Provérbios, o seguinte: quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. E o salmista Davi, no Salmo 19, 14, nos lembra que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Que Deus ajude a você e a mim para que nós tenhamos uma comunicação eficaz, primeiro com Ele e segundo com as pessoas que nós amamos, para que lá na frente a gente possa ter a alegria de manter essa comunicação por toda a eternidade. Que Deus te abençoe. Eu deixo aqui também, se você quiser tirar uma foto de onde nós tiramos esse material. E eu espero que Deus lhe abençoe, para que eu e você possamos muito em breve ter a oportunidade de nos comunicar com Deus face a face. Nós vamos nesse momento ouvir uma música. Enquanto você ouve essa música, que você possa refletir nas escolhas das suas palavras, na educação dos seus filhos e no seu relacionamento com os seus pais e os seus cônjuges, para que tudo isso seja para a honra e a glória do nosso Deus.